nem falei o que era a aplicação. Então, basicamente, hoje a gente vai construir aqui um aplicativo de gestão de tarefas, né? Um to-do list. É uma aplicação que é web full stack, ela é inspirada ali Asana, Todoist, enfim. E, basicamente, o que eu pedi para vocês no início, né, dessa parte aqui do workshop, foi exatamente executar esse prompt que ele, basicamente, usar a técnica de vibe coding, que é o quê? É o famoso one shot hero. Você passa um prompt e torce para que esse prompt entregue algo que você queria, né? A gente viu que algumas pessoas teve problema, mas é exatamente a parte do vibe coding que as pessoas enfrentam exatamente esse desafio de você, numa única interação, numa única tentativa, digamos assim, ter que fazer o agente entregar um resultado para você que seja satisfatório, certo? Depois dessa entrega do agente, né, dessa aplicação que ele construiu aqui para a gente vai aprimorar ele progressivamente, colocando outras funcionalidades e adicionando algumas boas práticas, tá? Então, basicamente, a gente vai ter... Deixa eu até mandar ele iniciar de novo aqui, porque eu tinha fechado. Então, ele tinha até iniciado para mim aqui a aplicação, mas como eu fechei o projeto, ele também fechou aqui a minha execução. Beleza, depois eu vou explicar para vocês sobre isso, mas eu vou abrir aqui o projeto para vocês verem, porque basicamente cada um talvez vá ter uma interface diferente, né? O projeto ele tem um front-end em React, ele tem um back-end em Node.js. Então, o que vocês receberam aí do Kiro, né, de volta, ele tem também um banco de dados, acho que é SQLite, é algo parecido com isso, tá? Vai ter diferenças de interface, de cor, estilo, diverso, certo? É AI, é Generative AI, é isso. É não determinístico. O que é que isso significa? Que você pode ter resultados diversos, né? E, basicamente, a gente usou esse recurso aqui do Kiro, que é o modo Vibe. O modo Vibe é o modo de implementação rápida do Kiro. Então, em vez de a gente escrever código linha a linha, como a gente está acostumado no editor, basicamente a gente pede para o Kiro construir, traduzir da linguagem natural, né, que a gente colocou ali, daquele prompt que eu pedi para vocês colarem, uma intenção de código, uma intenção de aplicação, né? Então, diferente de um assistente que você tem de AI tradicional, que você precisa detalhar, esse modo Vibe, ele consegue, certo? Não é o caso aqui, porque a gente basicamente iniciou um projeto do zero, mas ele consegue ler documentos de steering, de contexto, para entender como ele pode basicamente utilizar essas informações para poder construir no modo Vibe, certo? Então, o modo Vibe ele é muito bom para você fazer melhorias simples, apesar que a gente pediu aqui para ele construir um software completo, mas o ideal é para melhorias simples, se você quer refatorar um arquivo, prototipagem rápida, certo? Mas ele vai ser muito ruim para projetos complexos, múltiplos arquivos. Você está trabalhando, por exemplo, como eu falei, né, com multi-root, workspace, então conforme seu ambiente vai crescendo muito, ele vai perdendo eficiência com o passar do tempo, porque você precisa cada vez mais trazer mais, trabalhar mais no prompt, né? Estruturar mais o seu prompt, fazer mais prompt engineer, do que necessariamente você precisaria em outros, de outras formas aqui dentro do Kiro, certo? Então, ele fez algumas instalações, como algumas pessoas perceberam e foram atualizando. Ele instalou um toolkit do JavaScript chamado Ban aí, eu acho que para a maioria eles devem ter feito isso. Enfim, e aí ele pediu, toda vez que ele vai executar comandos aqui na CLI, ele vai pedir permissão, certo? Durante a execução, deixa eu ver se aqui na minha execução aconteceu isso, mas durante a execução aí de vocês, deixa eu dar uma explorada aqui. Não tem claramente nenhuma, mas eu vou entrar. Depois eu volto nesse assunto que eu ia falar, que é de subagents. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Web Tools,
Então, basicamente, aqui dentro do Kiro, né, durante o desenvolvimento, você pode precisar pesquisar coisas, certo? Então, enfim, está desenvolvendo aqui uma aplicação, você pode ter alguma dúvida, às vezes você precisa ir na internet, ver alguma documentação, pedir uma referência, alguma coisa de API, mensagem de erro, né, como eventualmente algumas pessoas tomaram. Então você precisa fazer essas interações. Normalmente, as pessoas vão abrir o navegador, ficam com o navegador aberto, né, a IDE e o navegador aberto, para poder fazer essa troca de contexto, para sair do seu ambiente de desenvolvimento e ir para a internet pesquisar, fazer alguma coisa e depois voltar para a IDE. As web tools que existem nativamente aqui no Kiro, eles facilitam exatamente essa de manter você dentro do contexto de desenvolvimento, manter você focado em desenvolver código. Existem basicamente duas ferramentas de web tools dentro do Kiro. Então tem o Web Search, que ele permite você fazer pesquisas na internet, né? Ele basicamente vai na internet buscar um assunto, né? Ele vai dar um Google, digamos assim, atrás de uma informação. E tem o Web Fetch, que basicamente ele vai recuperar dados de uma URL específica, certo? Então, quando ele precisa ler uma página, uma documentação na internet, ele vai usar o Web Fetch. Em geral, as duas ferramentas elas trabalham muito bem em conjunto. Ele faz um web search, ele faz uma pesquisa na internet e depois, quando ele encontra o resultado, ele faz um fetch para poder recuperar a informação que você precisa, né? E aí trazer de fato a informação, certo? Eu vou colocar o prompt para vocês aqui no chat. Eu vou pedir para vocês o que é que vocês vão fazer, certo? Aqui no painel do Kiro, né? Vocês podem clicar aqui no mais, ele vai abrir uma nova sessão. Vou pedir para vocês abrirem uma nova sessão para ele não se misturar aqui com a sessão que vocês executaram o primeiro prompt maior. Então, vou jogar aqui no chat, mas eu também vou mostrar no workshop, né? Aonde vocês conseguem esse prompt. Então, aqui na seção chamada Web Tools, vocês vão copiar esse prompt aqui. Versões de biblioteca. Versões de biblioteca, esse primeiro prompt aqui, certo? Mas eu passei aí no chat para vocês o prompt. Então, basicamente, vocês vão copiar esse prompt, ou podem até escrever, enfim, e submeter esse prompt. Então, qual é a última versão estável do React? Existem break changes, ou seja, existe alguma mudança importante que pode quebrar o meu código da versão 18 para a versão 19. Então, veja que quando ele chama uma web tool, ele apresenta aqui, né, um ícone diferente. Você consegue, inclusive, expandir ele para ver exatamente que tipo de pesquisa ele fez, né, que tipo de interação ele fez. Então, ele coloca o Web Search, e aí foi lá, ó, React 19, Stable Release, enfim, 2025, depois procurou mais sobre o assunto foco aqui do que eu pedi, né? E aí ele vai trazendo aqui os resultados, cada resultado desse aqui é uma URL. Ele fez a pesquisa dessas URLs e trouxe para mim já o resultado do conteúdo dessas páginas, uma explicação para mim. Então, em vez de eu abrir e ficar com o meu navegador aberto do lado, fazendo pesquisa na internet, eu posso abrir uma seção aqui do Kiro e fazer essa pesquisa dentro do próprio chat aqui, certo? Então, com isso, eu não preciso estar trocando, usando mais de uma aplicação quando eu estou com foco aqui em desenvolvimento, certo? Outro prompt que eu vou pedir para vocês submeterem aí, de exemplo, vou colocar aqui no chat também. No workshop, ele vai estar nessa parte de buscar URLs específicas, esse segundo aqui, certo? Que um cenário onde ele basicamente vai fazer o fetch direto da URL. Então, nesse caso aqui, não é uma busca aberta, né? Eu passei uma URL determinada, que eu quero que dentro daquela URL ele faça uma busca. Então, veja que ele começou com um fetch, né? Exatamente indo direto na URL que eu passei, e dentro da exploração dessa página, dessa URL,
é que daí então ele foi e fez um web search adicional aqui, certo? Mas com isso eu consigo trazer um aspecto mais determinístico para uma ferramenta não determinística, que é o agente de AI. Se eu tenho muita clareza sobre em que site, em que documentação que está disponível na internet, eu quero fazer essa pesquisa. Então, com isso, eu consigo restringir esse acesso de busca do Quiro, né, passando uma fonte confiável, nesse caso aqui, para buscar sobre um assunto específico. Então, ele foi no site do GitHub, né, numa parte específica do GitHub, e me trouxe informações aqui sobre versão mínima no Node.js, que eu pedi para ele buscar nos arquivos do README desse projeto, certo? Beleza? Por último, eu vou passar aqui um último prompt aqui, antes da gente concluir essa parte de Web Search, de Web Tools, desculpe, que é esse prompt aí, ó. Precisa implementar um rate limit para nossa API, pesquisa as melhores práticas e bibliotecas recomendadas para o rate limit em Node.js em 2026, certo? Por que eu passei esse prompt específico, tá? Por que eu estou fechando esse assunto de Web Search com esse prompt? Veja que em vários momentos, eu acho que vocês devem ter percebido, ele colocou uma informação temporal. Então, ele colocou 2025, em alguma dessas pesquisas, ele sempre foi inserindo ali 2025, certo? Então, uma coisa que é muito importante, quando a gente está usando o AI, certo? Os modelos, os LLMs que a gente utiliza, né? E aqui eu não mostrei para vocês, mas basicamente eu tenho vários modelos aqui, entre eles os modelos da Anthropic, até modelos mais recentes, como o Cloud Opus, né? A gente está aqui, quem não teve curiosidade, ele está no modo automático, selecionando o modelo mais adequado para aquele prompt que eu passei. Esses modelos, eles são modelos pré-treinados, e eles foram pré-treinados em um momento do passado, certo? Então, eles têm muita informação sobre muitos assuntos, sobre diversos momentos do tempo, né? Porém, uma vez que ele foi treinado, ele permanece com aquela informação estática. Então, uma forma que a gente tem de garantir, nesse caso aqui específico, tá? Deixa eu até ver a execução que eu acabei estava explicando, que eu consigo garantir que ele vai buscar uma informação atualizada e ele não corre o risco, né? E aí eu posso até chamar um pouco de alucinação, não necessariamente uma alucinação, mas ele de ir na sua própria base de conhecimento e trazer informação desatualizada, é eu colocar um indicador de tempo, né? Então, nesse caso, eu coloquei o indicador de tempo de ano, 2026, que é o ano que a gente está. Então, com isso, eu consigo garantir que, independente em que período do tempo aquele modelo foi consolidado, aquele modelo foi treinado, eu consigo trazer uma informação que ajuda meu agente de AI a selecionar o caminho mais adequado para encontrar a informação que eu quero, que às vezes eu preciso da informação mais recente, a informação mais atualizada. Então, com isso, ele toma uma decisão de fazer uma busca na internet em vez de ele ir buscar essa informação dentro do próprio modelo, né? Que ele poderia ter encontrado essa informação dentro do modelo e nem ter feito essa busca na internet. Então, muito importante, parece um assunto assim meio trivial essa questão de web search, mas identificar que ele foi na internet buscar essa informação é uma tomada de decisão do agente em relação a essa informação talvez eu não tenha atualizada dentro do modelo, eu vou buscar na internet essa informação para trazer a melhor resposta possível, certo? Não sei se está gravando. Então, beleza, era basicamente para explicar sobre isso, sobre a importância, não só, né, eu trouxe uma informação de boa prática de uso de agente de AI, que se você trazer um indicador de tempo, mas principalmente a indicação visual aqui dentro do agente do Quiro, que ele fez uma busca na internet, e com isso você consegue garantir de onde que veio a fonte de informação, tá? Então, agora vamos para a parte de subagents, né?
Então, subagents, conforme o seu projeto ele vai se tornando cada vez mais complexo, ele, enfim, precisa carregar ferramentas de front, back, banco de dados, enfim, às vezes até Terraform, né? A janela de contexto ela vai sendo preenchida rapidamente, vai ficando muita informação aqui dentro do teu prompt, né? E aqui embaixo você consegue, inclusive, monitorar o consumo da sua janela de contexto. A janela de contexto, basicamente, ele tem um limite. Essa parte de interação aqui, ele tem um limite. Então, uma forma que o Kiro tem de utilizar esse espaço de uma forma eficiente é utilizar subagentes, né? Então, eu tenho um agente principal que fica encarregado em fazer um trabalho, né, de orquestrar o trabalho dentro aqui da minha interação, mas ele pode delegar tarefas para agentes especializados que vão realizar tarefas e depois vão trazer o resultado para essa janela de contexto. Então, com isso, eu consigo paralelizar tarefas, eu consigo, inclusive, ter uma interação mais rápida, né? Então, eu consigo ter velocidade no uso de AI, utilizando esse recurso de subagents, certo? Do Kiro. Uma coisa super importante eu falei sobre o modo autopilot e basicamente o Kiro só aciona agentes subagentes se ele tiver no modo autopilot. Então, a parte ruim, digamos assim, de você desligar o modo autopilot e deixar no modo supervisionado você vai perder a capacidade do Kiro de utilizar esse recurso de subagentes, certo? E no Kiro a gente tem dois tipos de subagentes. A gente tem um agente de propósito geral, que ele lida com tarefas, com subtarefas bem definidas, de forma autônoma, tentando paralelizar e delegar essas tarefas isoladas. E também ele vai ter um subagente especializado em coleta de contexto, que basicamente o papel dele é explorar a estrutura do teu projeto e encontrar arquivos que sejam relevantes, né? Então, o papel dele é entender a sua base de código, que para ele vai ser desconhecido, né? Investigar bug, enfim, procurar múltiplos arquivos, né? E aí, os subagents, né? Eu vou passar um prompt aqui agora aqui no chat, mais um prompt, eu vou passando esses prompts para vocês. Eventualmente, se alguém tiver uma dúvida, eu volto lá no workshop para mostrar onde está, certo? Deixa eu mostrar. Então, a gente está aqui em subagent, certo? Então, dentro de subagent, a gente puxou um prompt aí de revisão. Eu alterei esse prompt, tá? Para o nosso contexto aqui da nossa code base. Então, esse prompt que eu passei aí para vocês no chat, ele está mais específico para o nosso cenário, tá? E aí vocês podem executar, eu vou abrir uma outra seção aqui para não ficar poluído. Revise os componentes de React para problemas de acessibilidade e verifique se a API Node.js para gargalos de performance, certo? Então, eu peço para ele executar. Eu vou repetir isso algumas vezes, né? É uma solução que é não determinística, então nem sempre eu vou ter certeza que ele vai chamar um subagent, mas veja que ele já chamou aqui uma tarefa de leitura dos arquivos, né? E aí já me trouxe direto o resultado. O que era esperado, tá? Para explicar para vocês, enfim, se eu repetir aqui essa tarefa, esse mesmo prompt mais algumas vezes, eu posso forçar esse comportamento. Mas o que era esperado desse prompt e provavelmente vai acontecer isso em algum prompt de vocês. Ele vai disparar um prompt para analisar a parte do React e ele vai disparar um agente para fazer esse trabalho de inspeção do projeto, enquanto outro agente vai fazer o outro trabalho que é basicamente de revisar. Então, essa primeira interação que ele fez aqui foi uma interação de um agente, mas ele poderia ter acionado um segundo aqui, né? Eu vou tentar mais uma vez só para, enfim, ver se eu consigo reproduzir o comportamento que eu quero para vocês. Rodar esses prompts não atrapalha nos tokens, ele vai consumindo, sim. Aqui dentro do Kiro, a métrica é crédito, tá? Então, aqui a gente não
são tokens, no final são tokens, certo? Tokens de AI, mas o Kiro ele traz para um contexto aqui de crédito, certo? Nesse workshop, todo mundo que logou usando a conta do workshop, ele está utilizando uma conta Kiro Pro+, né? Kiro Pro Plus. Então, ele vai ter 2.000 créditos, que é bastante crédito, enfim. Então, ele, sim, tudo isso que a gente está fazendo está consumindo crédito / token de AI, certo? Luiz, então eles trabalham juntos, sim. Eu vou ter um agente principal, certo? É porque eu não consegui, nessa execução aqui do prompt, forçar ele esse comportamento, mas a gente vai ver em algum momento, e eu vou mostrar para vocês, tá? Onde ele vai paralelizar as tarefas, ele vai criar agentes que são especializados em buscar contexto ou realizar tarefas de propósito geral. E aí, com isso, você consegue ver no prompt duas execuções acontecendo ao mesmo tempo, certo? A gente vai conseguir ver isso. Eu só estava tentando antecipar esse tópico, porque ele é ainda dentro dessa parte de vibe code, mas enfim, nem sempre a gente consegue reproduzir, mas com certeza isso vai acontecer mais para frente, e aí eu volto para esse tópico com vocês, tá bom? Vocês também podem, tá? Dentro desse assunto ainda de subagents, criar subagents customizados. Não vai ser o foco da gente aqui, apesar que dentro do workshop tem uma parte sobre isso, depois vocês podem explorar por conta própria. Mas vocês podem criar agentes que são específicos dentro da necessidade do projeto de vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma parte de front, de back-end, de banco de dados. Eu poderia criar agentes customizados que vão tratar só a parte de front-end, um agente especializado só em back-end, um agente especializado só em banco de dados. E aí, quando eu pedir uma tarefa que envolve, né, partes diferentes desse meu projeto, o Kiro pode acionar esses agentes customizados para realizar essas tarefas, certo? Então, há a possibilidade de você trazer mais velocidade e especialidade, né, para o agente do Kiro, criando agentes customizados para o teu projeto, certo? Dentro do workshop tem uma parte sobre isso. A gente não vai abordar aqui porque tomaria bastante tempo, mas existe essa possibilidade de você criar agentes customizados para o seu ambiente do Kiro, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre dev servers, certo? Então, aqui, sempre relacionando aqui com o nosso workshop,